Olá, boa noite, seja bem-vindo ao ND, que hoje vai falar sobre a cidade de Santos. E eu converso com o prefeito Paulo Alexandre Barbosa. Tudo bem, prefeito? Seja muito bem-vindo. Tudo bem, Roberto? Prazer estar aqui com você mais uma vez para falar dos assuntos de Santos, aí, da nossa região e do Brasil também. Começar então falando sobre a entrada da cidade. A velocidade dos trabalhos tem chamado a atenção da população. O cronograma está em dia, prefeito? Está em dia, nós estamos trabalhando desde o início da entrada da cidade, Roberto, para gerar o menor impacto para a população, né? Porque é uma obra muito grande, é uma obra viária que é a maior da história da cidade, né? E lógico que ela vai gerar problemas de conflito no trânsito, dificuldades, e a gente tem feito todo um planejamento para minimizar esses impactos. É uma área sensível, temos aí 13 mil caminhões que chegam todos os dias na cidade, mais de 100 mil veículos circulando no sistema, Anchieta Imigrante chegando também e saindo da cidade. Então é muito importante que a gente possa ter esse planejamento. Vamos lá entregar 4 novos viadutos na entrada da cidade, essa é a previsão, mais uma ponte, são 5 grandes obras, fora as obras de drenagem que são feitas abaixo da camada de asfalto, talvez nesse momento esteja chamando a atenção, porque a gente está na fase das obras de arte, aí, né, dos viadutos, ponte, que são mais visíveis, mas a gente já vem trabalhando há bastante tempo na entrada da cidade com as obras de drenagem, que foram as primeiras e as prioritárias que nós executamos. Também temos toda a parte de pavimentação que está sendo feita, a gente tem aí 32 quilômetros de corredores de ônibus que dão acesso à entrada da cidade, e nesses 32 quilômetros, Roberta, troca de pavimentação, calçada nova, e troca de toda a iluminação por iluminação em LED, troca de todo o mobiliário urbano, como os pontos de ônibus, por exemplo, tudo para ter uma reurbanização completa nessa nova entrada da cidade. Nossa previsão inicial é entregar os primeiros viadutos já no início do próximo ano, vamos entregar os 4 no decorrer de 2020, mas previsão é do ano que vem iniciar entregando um dos viadutos. Mas nós estamos trabalhando, não vamos assumir ainda esse compromisso, mas a gente está trabalhando para antecipar essa primeira entrega já para esse ano, para o final do ano, para que na temporada a gente já tenha um viaduto disponível para o trânsito aí de carros e caminhões. Obra completa antes do senhor transmitir o cargo? Esses viadutos, essas obras de arte, sim, nós vamos entregar todas elas antes de dezembro de 2020. Estamos trabalhando firme com esse propósito, né? Uma obra que a gente começou a trabalhar nela desde, eu digo que antes de assumir, porque quando eu fui eleito, antes de tomar posse, eu já fui a Brasília buscar recurso, financiamento, aprovar projeto, só que no poder público as coisas levam muito tempo para acontecer, né? Nesse caso, essa obra já é aguardada há mais de 50 anos e nós estamos conseguindo aí retirá-la do papel. Eu vou trabalhar muito para entregá-la, mas independentemente disso, o próximo prefeito também já vai ter recursos garantidos para dar sequência nas demais etapas do projeto. É um projeto de longo prazo. Fala um pouquinho sobre um assunto que tem trazido bastante polêmica, que é a questão da Ponte Santos-Guarujá. O quanto essa transformação no acesso portuário depende da Ponte Santos-Guarujá hoje? Olha, eu vejo que a ligação seca entre Santos e Guarujá é uma necessidade, né? Desde a da década de 30, quando foi feito o plano de desenvolvimento regional de Santos por Prestes Maia, ele falava que seriam necessárias 3 ligações secas entre as 2 margens do porto. É um visionário, um dos grandes urbanistas que o Brasil teve, prefeito de São Paulo. E de lá para cá, passaram aí 80 anos e nenhuma ligação seca foi feita. Então eu acho que é um retrocesso, depois de 80 anos, em que nenhuma ligação foi feita, que nenhum projeto foi executado, a gente discutir se vai ser ponte ou túnel, se vai ser uma ou outra. Sua opinião é que sejam as duas. Óbvio, porque assim, nós temos cada ligação, ela atende uma demanda específica. Uma ligação no começo do canal, na Alemoa, por exemplo, como a ponte que está sendo proposta, ela não vai atender 100% da demanda da balsa. As pessoas não vão, na sua maioria absoluta, sair da ponta da praia para ir até Alemoa para fazer a travessia para a continental de Santos, que não é para o Guarujá. Sim. Porque essa ligação seca, essa ponte é Santos-Santos, é de um lado de Santos para outro, né? Então, esse caminho seria muito mais longo. Então, as pessoas vão preferir aguardar na fila da balsa para fazer, porque vão, às vezes, para o centro de Guarujá, vão pegar lá a estrada para Rio Santos, enfim. Foi feito quando foi feito o projeto do túnel, Roberta, foi feito todo um estudo de OD, que é a pesquisa de origem e destino, para saber com o usuário para onde ele vai, da onde ele sai, aonde ele pretende chegar, para ver qual a ligação mais demanda, adequada. Né? Análise da demanda.
Então o túnel atende mais esta demanda dos veículos leves, a questão da mobilidade, a possibilidade de integrar as duas cidades no futuro pelo VLT, porque o VLT hoje já é uma realidade em Santos e pode vir a ser também no Guarujá, aliás, deve ser, né, porque é um modal bastante interessante de transporte. E o VLT não vai para a ponte, não vai pela Alemão, o VLT vai para o túnel. Então, são uma série de características que me levam a defender as duas opções. Acho que a gente retrocede quando eu fico escolhendo entre uma ou outra. A gente tem que trabalhar pelas duas. Por que não? O governo do Estado, que quer fazer a ponte, tem recursos para isso. Já O governador até. conversou comigo, o governador João Dória, disse, nós queremos fazer a ponte, a prefeitura vai apoiar? Falei, vai apoiar, vai dar todo o apoio, porque esses projetos necessitam de licenciamento municipal. A prefeitura precisa dar autorização para que eles possam ocorrer. Disse ao governador, todo o apoio, como também se o presidente Bolsonaro vier a Santos ou manifestar o interesse de fazer o túnel, nós vamos dar todo o apoio para o presidente fazer. Essa disputa, essa briga, não interessa, poderes, né? Entre os poderes não interessa a ninguém. A cidade tem que se posicionar de forma a apoiar todos os bons projetos, as ligações que serão importantes, justamente para que a gente não caia no erro, Roberta. Aliás, que erramos até o presente momento, de que esses projetos, eu digo sempre que eles têm uma única semelhança, ficaram sempre no papel. E a gente tem que ter aprendido com isso, não pode cometer o mesmo erro e passar daqui mais algum tempo discutindo o que é, o que não é. Passou a fase da discussão. Né? A gente precisa da ação, da execução. É isso que a população quer e é isso, enquanto gestor público, que eu vou defender. Só para a gente finalizar essa questão, prefeito, existe realmente essa discussão em torno dessas duas possibilidades, ponte ou túnel? A ponte, em algum momento, ela pode se tornar um obstáculo para navios maiores ou até também se falou muito sobre a questão dela ser um impeditivo para o aeroporto do Guarujá? Olha, eu não vejo essa possibilidade. Acho que hoje a engenharia avançou muito, toda a parte de metodologia construtiva, soluções técnicas mundo afora. Nós temos portos em vários lugares do mundo, com pontes também, portos de grande movimentação. Então, óbvio que tem que ser um projeto bem executado, detalhado. Só que o principal desafio que eu vejo em projetos como esse não é a questão da engenharia, porque acho que a engenharia avançou muito e tem soluções para todos os desafios que nós temos. É a falta de recurso, é dinheiro, são 3 bilhões de reais. A gente está assistindo aí todo dia o governo federal cortando verba, o governo do estado superando dificuldades, escalonando pagamentos, também administrando as realidades da economia brasileira. As prefeituras da mesma forma. Então, quando surge algum ente dizendo o seguinte, olha, eu tenho dinheiro, eu vou fazer, a gente questiona, olha, não somos contra, não pode ser, queremos outra opção. Na minha opinião, isso é um retrocesso, nós temos que cerrar fileiras, seja presidente da República, seja governador, seja partido A, B, C ou D, o que interessa é a obra. Imagina o quanto de desenvolvimento uma obra dessa não vai gerar, o quanto de emprego na entrada da cidade. Roberto, a gente está fazendo uma obra que seria um pouco menor do que uma ligação seca, um investimento em torno de R$1 bilhão, e a ponte, o túnel, estamos falando de investimento de pouco mais de 2, 3 bilhões de reais, ou seja, nós estamos gerando 1.500 empregos nessa obra na entrada da cidade. 1.500 pessoas trabalhando. Imagine quantos empregos não seriam gerados com uma obra desse porte. Então, eu vejo que nós temos que fazer essa defesa, lutar e apoiar, seja o governador João Dória, seja o presidente Bolsonaro, para que esse projeto possa ser executado e contar com a sensibilidade também das autoridades. Tá ok. No próximo bloco a gente continua a falar um pouquinho mais sobre a cidade de Santos. Nós voltamos já já. O ND está de volta. O nosso assunto de hoje é a cidade de Santos e eu converso com o prefeito Paulo Alexandre Barbosa. Prefeito, eu gostaria de conversar agora sobre um assunto que veio na mídia recentemente, muito triste até, que foi a capa da revista Veja, da Veja São Paulo, que trouxe um retrato de uma Baixada Santista decadente. Nessa edição diz que há 10 anos atrás Santos era o 14º PIB do Brasil, 5º de São Paulo e hoje está em 33º e 13º no estado. O que na sua opinião explicaria esses números? Olha, primeiro que, na minha opinião, essa matéria ela foi escrita por alguém que não conhece a realidade da Baixada Santista, especialmente da cidade de Santos, né? Nos últimos anos, Santos tem figurado em todos os indicadores de desenvolvimento humano,
de saúde, de educação, de qualidade de vida, no topo dos rankings, né? A própria revista Veja, Roberta, ela publicou em 2017 uma notícia de um ranking de qualidade de vida das melhores cidades para se viver no Brasil, em que ela apontava Santos como a melhor cidade brasileira para se viver. Repetindo, a mesma revista, há 2 anos atrás, publicou uma matéria, né, dizendo que Santos era a melhor cidade do Brasil para se viver. E a gente pode elencar aqui uma série de indicadores, né? A questão da Fundação Getúlio Vargas fez uma pesquisa também no ano passado e apontou Santos como uma cidade para se viver com a melhor qualidade de vida, com a população na faixa etária acima dos 60. Nós temos aí um crescimento no valor adicionado, o imposto que mede aí o avanço da economia, que é o ICMS, Imposto de Circulação sobre Mercadorias e Serviços. Santos já saiu o próximo ano o valor adicionado, que é a parte que cada cidade tem, a parcela que cada cidade tem dentro do valor global do ICMS do Estado. E Santos ampliou a sua participação, ou seja, cresceu a participação da cidade dentro da economia estadual. Agora, é evidente que o Brasil passa por uma crise. Essa crise impacta, Santos não está fora do Brasil. Aliás, se estivesse isoladamente com aquilo que arrecada, com aquilo que se produz, com aquilo que se gera de riqueza na cidade, com o porto, se a gente fosse pensar em que esses recursos seriam exclusivamente os municípios, a situação seria bem melhor. Evidentemente que é uma desproporção nessa arrecadação. Mas em todos os indicadores, na área de saúde, por exemplo, nós alcançamos nesse último ano, neste ano, aliás, de 2019, a menor taxa de mortalidade infantil, que todos os especialistas reputam que é o indicador mais importante na área de saúde, que é o número de crianças que morrem em relação às que nascem vivas. Essa é a taxa de mortalidade. Nós alcançamos a menor taxa desde 1913, desde que esse indicador é medido no Brasil. O melhor índice desde que ele existe. Então, quer dizer, os indicadores mostram investimentos. Quando a gente fala aqui da entrada da cidade, a revista não chegou a Santos, ou nem veio a Santos para fazer a matéria, porque a entrada da cidade, estão fazendo investimento de R$1 bilhão que não foi nem sequer mencionado. A gente pode dizer que foi Sequer, uma matéria tendenciosa? Absolutamente tendenciosa. Inclusive, eu mesmo escrevi para a revista relatando esses fatos. A Ponta da Praia fala de turismo. Então, o centro de convenções que nós estamos fazendo na Ponta da Praia, a nova Ponta da Praia, em obras, a Ponta da Praia toda reurbanizada, isso não foi sequer mencionado. Acho que é muito estranho que isso possa acontecer e a gente lamenta, porque a gente sabe que tem jornalistas sérios, comprometidos com a informação. As críticas, quem faz? Estou há 7 anos como prefeito, tive a oportunidade de ser 2 vezes deputado estadual, fui 3 vezes secretário de Estado, e eu digo que quem não sabe conviver com a crítica tem que escolher uma outra atividade que não seja a vida pública. Mas esse tipo de crítica tendenciosa, manipulada, a gente lamenta que ainda aconteça isso. Isso prejudica o bom jornalismo e os bons jornalistas. Agora, nessa matéria, inclusive, cita que o senhor afirma que uma região se revitaliza com gente. Isso eles falam quando do centro da cidade, de se levar vida ao centro da cidade. E aí eu pergunto para o senhor o seguinte, esse projeto da nova Ponta da Praia, que por sinal é belíssimo, não poderia ter sido levado para o centro da cidade, revitalizando assim essa parte que precisa tanto de uma força hoje? Olha, Alberta, cada região da cidade tem a sua vocação, né? A Ponta da Praia tem em si a sua importância para a cidade. Nós temos ali uma área turística, uma zona turística importante, os turistas frequentam. A gente tem a chegada e saída dos navios ali pelo canal do Porto, a gente tem a balsa, né, onde as pessoas vão para o Guarujá. Tem um movimento importante, temos restaurantes, e é uma região que precisa ser impulsionada e vai. E essa visão, assim, olha, esta ou aquela região, nós precisamos pensar no desenvolvimento da cidade como um todo. O nosso plano de governo estabelece isso. Então, quando a gente fala de construir um centro de convenções lá, na Ponta da Praia, ele vai gerar 500 empregos durante a obra. Não necessariamente quem mora na Ponta da Praia que vai trabalhar lá. Sim, quem mora na Zona Oeste, quem mora no centro, quem mora nos morros, vai ter oportunidade na obra e depois de pronto vai gerar emprego. E também pessoas de outras regiões da cidade vão poder trabalhar, seja no centro de convenções, seja no novo mercado de peixe, que vai ampliar suas atividades, gerando mais emprego. Para o centro da cidade, nós temos uma proposta muito clara e específica. Quando eu falei da questão de levar gente, é porque todos os projetos de reurbanização, de revitalização do centro de Santos, que foram feitos nas últimas décadas, eles pensaram no patrimônio histórico, né?
na restauração de espaços, que eu acho que é importante. E nós estamos, inclusive, na semana que vem, vamos mandar à Câmara uma nova lei do programa Alegra Centro, diminuindo as exigências, flexibilizando para quem deseja investir no centro, mas isso só não basta, né? É preciso o quê? De incentivos fiscais para estimular os empreendedores aí para o centro. Então, isso já tem, né? Já está tendo. Não, nós mandamos para a Câmara, não tinha. Né? Nós mandamos para a Câmara uma lei, que é o Santos Criativa, que estabelece um desconto de IPTU, isenção de IPTU e de ISS para quem está no centro, para dar sobrevida para esses comerciantes que estão com dificuldades e para quem deseja se instalar no centro. Então, essa lei ainda não está em vigor, porque a Câmara aprovou agora, esta semana, está chegando lá para mim, semana que vem, já vou sancionar e já passa a valer imediatamente, justamente para que a gente possa dar incentivo fiscal. Então, a carga tributária, que é pesada, se você conversar com um comerciante, com o dono do estabelecimento, você vai ver que no fim do mês pesa aquilo que ele tem de imposto. Então, nós vamos retirar. A Prefeitura está, enquanto alguns entes estão ampliando impostos, pensando em novos impostos, nós estamos renunciando impostos. Vamos abrir mão, Roberta, de 7 milhões de reais para fomentar o desenvolvimento do centro da cidade, para quem está e para quem quer vir. Essa é uma medida concreta. Segunda medida é a lei do Alegra Centro, que vai relativizar, flexibilizar as normas que hoje são duras e impedem a restauração de imóveis históricos, né? Há uma grande, eu diria, confusão entre aquilo que é histórico e aquilo que é antigo. Aquilo que é histórico tem que ser preservado, mas aquilo que é antigo tem que ser restaurado. Nós temos que dar lugar a empreendimentos que possam gerar emprego, renda, e a lei do Alegra Centro vem para isso. Semana que vem estará na Câmara, aprovamos anteontem no CMDU, que é o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, cumprimos essa última etapa e agora pronto para a Câmara poder apreciar. E o mais importante, que é um projeto que a Prefeitura lutou muito, é a questão do VLT. O VLT, quando eu assumi a Prefeitura, a gente não tinha um tijolo colocado na obra do VLT. Nada, zero. Sim. Hoje o VLT é uma realidade, a primeira fase. E nós trabalhamos com o Estado na segunda fase do VLT, que é a mais importante para a cidade. Inicialmente o Estado tinha uma proposta de fazer o VLT passar pela Conselheiro Nébias, né? Nós alteramos toda essa proposta para quê? Para viabilizar o centro, levar gente para o centro. Então hoje o VLT, projeto que está aprovado, ele vai pela Campos Melo, Dr. Cochrane, passar na porta do mercado municipal, que é uma área que precisa ser revitalizada, pega João Pessoa, Visconde São Leopoldo, São Bento, passa na porta da rodoviária, Praça dos Andradas, Amador Bueno, Constituição, vai levar gente para o centro. As pessoas, o que revitaliza uma região são as pessoas, é levar gente, e as pessoas só vão para algum lugar quando tem transporte de qualidade. O VLT vai ter a possibilidade de garantir um deslocamento em menos de 30 minutos, por exemplo. Quem mora em São Vicente vai chegar até o centro da cidade de Santos. Como está esse projeto hoje? O projeto foi aprovado, foi licenciado, licitação feita, empresa vencedora para as obras já escolhida, anunciada semana passada pelo governo do estado, e a expectativa nossa é que as obras do VLT elas tenham início ainda neste ano, porque a empresa foi anunciada semana passada, um investimento de 217 milhões de reais, e com essas ações combinadas, né, de transporte de qualidade, incentivo fiscal, melhoria das condições legais para a restauração do patrimônio do centro e incentivo à habitação, porque a história da cidade começou pelo centro e a gente tem uma estrutura lá para que empreendimentos sejam feitos, a lei também que nós aprovamos estimula isso, a gente vai conseguir alavancar o centro da cidade. Ok, no próximo bloco a gente continua a falar um pouquinho mais sobre a cidade de Santos. Nós voltamos já já. O ND está de volta. Nosso assunto de hoje é a cidade de Santos e eu converso com o prefeito Paulo Alexandre Barbosa. Prefeito, gostaria de começar esse bloco, então, dando oportunidade para as perguntas dos nossos telespectadores. Gostaria de sugerir um tema para o seu programa. Meu nome é Adriana, sou de Santos. Eu gostaria de saber como anda a conservação dos parques e dos nossos pontos turísticos de Santos, como o emissário, o aquário municipal. Gostaria de saber como anda. Recentemente estive nesses pontos e achei que está abandonado. Essa é a minha sugestão para uma pauta aí do seu programa. Obrigada.
E aí, prefeito? Adriana, nós estamos cuidando desses ambientes no emissário agora. Eu acabei de entregar a torre de jurados do emissário, que é o pessoal que faz a prática de surf com uma reurbanização ali do entorno. A gente está construindo o Museu do Surf, é um ambiente dentro do emissário submarino que nós vamos entregar agora, logo no começo do próximo ano. Vamos também instalar brinquedos novos ali, tem um playground novo que vai ser instalado no emissário submarino, a licitação já está em andamento, até o início da temporada esses brinquedos já estarão disponíveis. Vamos reformar os 2 edifícios que estão lá no emissário, aliás, já começamos a reforma desses edifícios e esses equipamentos exigem manutenção constante, estamos investindo para que eles possam ficar cada vez melhores aí para que a população possa usar, tanto o emissário, o aquário também, o Jardim Botânico na Zona Noroeste, são equipamentos importantes frequentados pela população e que merecem uma atenção especial nossa. O Jorge do Gonzaga pergunta por que uma avenida tão importante como a Floriano Peixoto está tão largada, moradores de rua, buracos? Olha, a questão da população de rua é uma questão de ordem social, que não é uma questão de Santos, é uma questão do Brasil, né? E a gente tem trabalhado muito no sentido de dar oportunidade para essas pessoas, entregamos novos abrigos, novos equipamentos para acolher essas pessoas, políticas que possam valorizar as pessoas, resgatar a autoestima para que elas possam se reinserir no mercado de trabalho. Agora, com relação à reurbanização, o Jorge deve estar acompanhando, a gente está fazendo toda a reurbanização ali do quadrilátero do Gonzaga, ainda ontem eu passei na obra, ali na Floriano, na Pereira Barreto, na Euclides da Cunha, ali no entorno do shopping, tudo sendo feito. A gente vai ter aí estamos com uma obra importante ali nesse quadrilátero do Gonzaga, que é um centro comercial importante e por isso está recebendo esse investimento. Prefeito, eu gostaria de falar rapidamente sobre a questão das eleições. Já temos um nome de um futuro candidato à Prefeitura de Santos, indicado pelo senhor ou pelo PSDB? Devem ter vários aí, né? Acho que na eleição do ano que vem a população vai ter várias alternativas, várias opções para avaliar e acho muito importante que isso seja feito. Santos é uma cidade democrática, uma população politizada e o que a gente espera é uma boa escolha. Eu vejo, Roberto, esse debate, a gente que tem essa tarefa de cuidar da cidade com responsabilidade, esse debate político de esquerda, direita, que é um debate, na minha visão, ultrapassado, de nova e velha política. Acho que não tem nova e velha política, tem a boa e a má política, né? Tem muita gente nova fazendo uma péssima política e tem muita gente com mais tempo de política trabalhando bem. Eu, ao contrário, também é verdadeiro. Então, acho que as pessoas devem ter compromisso com as questões da cidade, com o desenvolvimento da cidade, para que a gente possa manter Santos nesse patamar de desenvolvimento, preservando aquilo que foi conquistado e avançando para novas conquistas, porque na administração pública é corrida de revezamento. A gente faz uma parte, cumpre a nossa parte, passa o bastão para que o outro possa dar sequência. Já dá para adiantar um nome de preferência? Olha, eu estou focado nesse momento em concluir os compromissos que eu assumi com a população quando fui reeleito prefeito. E vamos concluir esses compromissos, trabalhando muito para isso. Ainda não está na hora de pensar em eleição. Eleição é ano par. Ano que vem a gente pensa nisso. Tá ok. Muito obrigada, prefeito. Sucesso aí na cidade. Obrigado, Roberto. O ND fica por aqui. Uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band. A gente se vê. Até mais.